Oi, Luiz. Fala, Douglas. Tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Obrigado aí pelo Então, convite. tá bom. Imagina, eu que te agradeço por aceitar prontamente, por estar aqui com a gente. O pessoal tá Parabéns aí entrando pela aí já. iniciativa. Recordar é viver, né? Nem E, fala, né, Luiz? e recordar essa história tão bonita que foi o Leites, né? Isso aí não tem preço. Obrigado pela lembrança e tenho certeza que vai ser. Vamos lembrar de muita coisa bacana aí. Você principalmente, né? Te conheci, você era um garoto. Nem fala, né, Luiz? Como eu digo sempre, até falei com as meninas essa semana, que eram da Nestlé, a gente era feliz e não sabia, né, naquela época. Eu, principalmente, né? Algumas diziam que sabiam que estavam vivendo, né? Mas pra mim era não tinha noção do que era aquilo. Hoje a gente vê, né? O Não, que para era mim toda aquela também. estrutura. Para mim foi o meu começo ali, né? Foi a Contra o Leeds foi a minha primeira final de Superliga pela Mizuno Niban. Eu era assistente Uhum. e no outro ano, né, fui convidado. Eu estava em Medellín, na Colômbia. O Dalmir, abração aí pro Dalmir, Simino. Simino apitou uma final. Apitou várias, né? Já apitou uma É, final. os dois, né, Luiz? O É, Dalmino saía aqui de Sorocaba. Dalmir aí hoje faz um trabalho fantástico aí, ajudando na arbitragem, né, a formação principalmente da arbitragem do voleibol brasileiro. Quando eu tenho oportunidade, troco boas, boas ideias aí com o Dalmir, que é um cara que apitou quando eu ainda jogava, né? Então, a Aham, amizade é longa. é verdade. Bom, Luiz, agora que o pessoal está entrando, então vamos dar início, né? É, Luiz, esse é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça, um projeto da Liga de Voleibol de Sorocaba e região para tentar alegrar essa quarentena e trazer de volta as lembranças do voleibol de ouro aqui em Sorocaba, né? Durante a semana, de segunda a quinta, nós estamos conversando com as jogadoras e sempre aos sábados com um dos membros da comissão técnica, né? A intenção é ouvir todos que passaram pelo projeto e todas as jogadoras para tentar trazer o voleibol dos anos 90 aí. Hoje nós estamos com o Luiz Omar de Moura, o Luiz Omar que é tricampeão mundial com as seleções de base do Brasil, campeão mundial interclubes em 2012 com a equipe de Osasco, quando o patrocinador era a Nestlé. Só 3 equipes foram campeãs mundiais interclubes no feminino no Brasil, que foi a Sadia em 91, o Leite Moça em 94 e o Luiz Omar com Osasco em 2012. O Luiz Omar, hoje no Osasco Voleibol Clube, iniciou no Uniban São Caetano, chegou no Leites em 1996, ficando até 1999, quando se extinguiu o projeto, né? E conquistou seu primeiro título da Superliga pelo Flamengo na temporada 2000 e 2001. É... Luiz, você é um cara que eu admiro muito como pessoa, desde quando eu te conheci lá em 1996, mas principalmente porque, mesmo você tendo chego onde você chegou, você continua a mesma pessoa humilde, aquele mesmo cara, sabe? Todas as vezes que eu fui em Osasco me tratou super bem, sabe? Com aquele mesmo carinho de sempre. Então, te agradeço muito por ter aceito o convite. Além de tudo, você é um cara que ama o voleibol e que eu acredito que hoje só existe o time de Osasco ainda por sua causa, que em 2009, se eu não me engano, quando a Finasa acabou com a equipe, você correu atrás, se desdobrou em mil, junto com o prefeito de Osasco, e conseguiu trazer a Nestlé de volta para o nosso voleibol, né? Nós acompanhamos aqui, mesmo de longe, o seu trabalho incansável naquela época, o que mostra a sua paixão e amor pelo voleibol que você sempre teve. Luiz, a intenção desse projeto é mostrar a carreira de todos vocês, como o voleibol entrou na vida de vocês e onde todos vocês estão hoje, né? Então eu peço para você me falar como o voleibol entrou na sua vida, os lugares que você passou, os clubes que você passou como atleta, como técnico, até você chegar nos dias de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar conosco e passo a palavra para você. Primeiro, quero agradecer muito as suas palavras e tem uma coisa que na vida da gente, o que eu
que eu mais prezo são os amigos que, além lógico, das vitórias, dos títulos, que são muito importantes para a vida de qualquer esportista, mas para mim as amizades, os momentos vividos dentro de uma quadra, no entorno de uma equipe. E eu também queria apresentar, não sei se alguém já apresentou você para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu tenho uma sobrinha minha que mandou um beijo agora para mim, o Ricardo Piscinin, que é um grande treinador, também está aí na live. Abração, Ricardo, e eu vou tentando aí, vendo aqui quem tá entrando e mandando um abraço. Mas o Douglas, hoje, um cara que tem, é um empreendedor. Posso falar que você é um empreendedor, porque você tem feito algumas coisas que eu tenho acompanhado, muito mais aí no peito e na raça, para tentar resgatar, para tentar mostrar aí o que o voleibol, a base do voleibol, não a base da formação, mas a base do amante do voleibol, ele é muito importante para esse pico da pirâmide que hoje nós estamos aí dirigindo Osasco, qualquer dessas grandes equipes aí, que são poucas. Então, o pico da pirâmide, ele é muito difícil de ser chegado. Mas a base dessa pirâmide são pessoas como você e como muitos aqui no Brasil que fazem que o voleibol exista. Que você recebe muito mais não do que sim, tenho certeza disso. E esse não desanima você. Vejo aí o sucesso da Liga, vejo o sucesso aí dos cursos que você tem levado para Osasco, não, para Sorocaba. Quando você precisar, estou à tua disposição. Deixa passar essa pandemia o dia que você quiser. Estamos pertinho aí, eu dou um pulo até aí também. Até para encontrar Josenildo, Duda, o pessoal que tem te ajudado aí nos cursos. E isso tem sido muito importante para quem está começando aí, ter esse acesso a conhecimento e a informação. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo do coração, porque o nosso país ele compartilha muito pouco conhecimento. Então, essa escola do voleibol brasileiro, ela pode, sim, dar a sua contribuição. Nós, treinadores que temos feito essa história do voleibol brasileiro, temos como obrigação dar essa contribuição, compartilhar conhecimento, e eu estou à disposição de você. Ok? Então, Obrigado, parabéns Luiz. por tudo que você tem feito aqui. É recíproco a minha admiração por você também. Obrigado. Respondendo agora a sua pergunta, eu entrei no voleibol por intermédio de um professor de educação física, pela forma que esse professor levou o voleibol finalzinho da década de 70, e comecinho da década de 80, ali para uma escola estadual em São Caetano do Sul. Eu sou pernambucano e vim muito novo para São Caetano do Sul. Meus pais são metalúrgicos da General Motors, de uma grande montadora de automóveis que, teoricamente, sustenta ali a cidade de São Caetano do Sul. E meus pais sempre tiveram uma coisa muito clara, você pode jogar voleibol, que na época meu pai nem conhecia o que era voleibol, Ele queria mais do que eu fizesse Senai, que eu começasse a trabalhar e já tivesse uma profissão ali com meus 14, 15 anos. E meu irmão, que é mais velho, me ajudou a não parar de jogar voleibol. Eu estudava na escola estadual e fui me destacando, consegui uma bolsa de estudo num colégio particular para fazer o colegial, do primeiro ao terceiro ano. Depois entrei na Faculdade de Educação Física e na época a Faculdade de Educação Física ainda eram 3 anos, a FEC do ABC em São Caetano do Sul. Então eu com 19 para 20 anos eu estava formado. E eu passei por todas as etapas, Douglas, da educação. Eu jogava e na época nem imaginava e nem conseguiria viver do meu sonho. Era um jogador mediano, muito esforçado, mas não tinha muito... O voleibol estava acontecendo e as oportunidades, depois que eu passei da categoria juvenil, não estavam aparecendo mais. Então eu jogava à noite e durante o dia eu dava aula. Foi assim que eu conheci o Serginho, que foi o grande comandante dessa história do Leite Moça, Leite Nestlé. O Serginho também é de São Caetano, dava aula no Instituto de Ensino, começou a ver um potencial. Então eu trabalhei num projeto chamado CRJ, nessa escola, e dava voleibol e mais 2 modalidades, eu e mais 2 profissionais,
capitaneado pelo Serginho. E aí o William me convidou para ser assistente técnico, né, dentro do Mizuno Niban. Antes disso, né, eu vejo hoje o pessoal que sobe nos caixotes, que catam bola, fiz isso também. O convite veio através de... Eu era atleta e quando terminava o meu treino, começava o treino da Colgate. Então, na época, o Baca... Pô, você está fazendo o quê aí? Eu falava, estou por aqui. Pô, me ajuda aqui, saca um pouquinho. Aí eu subia, sacava, subia no caixote. E ali, né, eu começava a ter o primeiro contato com a equipe de alto rendimento, que era o Colgate, São Caetano. Quando o William me convidou para ser assistente da Mizuno, para mim aquilo foi uma loucura, né? Trabalhar com o William, que foi sempre um grande ídolo. Na época o Renan trabalhava com o Chapecó São Caetano, então estar perto desses caras era um fator extremamente motivacional. E aí, né, o Serginho me viu, né, como assistente do William. Na época, né, uma equipe com Fofão, com Ana Moser, e ali acho que eu fui chamando a atenção dele, do Feitosa, e a gente foi disputar um campeonato sul-americano em Medellín. E aí o meu supervisor, o Richard Nassif, que também está falecido, foi supervisor do Leite, né? Foi um dos primeiros supervisores Na do primeira Leite. temporada, 93. Ele era meu supervisor na Mizuno, e ele foi no meu quarto. Eu lembro até hoje, estava eu e o William, ele falou assim, ó, o pessoal do Leite quer conversar com você, né? Aí eu saí assim do quarto, lá em Medellín, e aí ele falou assim, perdemos você. Eu falei, calma aí, Richard, pô, que é isso? E aí eu fui conversar com o Serginho e com o Feitosa, e eles, quando fizeram a proposta, minha esposa estava grávida do primeiro filho, do Luiz Henrique, aquilo era eu praticamente fiquei o resto da competição com aquela coisa na cabeça de sair de São Caetano, ser convidado para um time como o Leite Nestlé, era uma coisa louca, né? Quando a gente jogava contra... Ó, entrou a Karen aqui. Primeira meio de rede que atacava do fundo e depois craque de bola. Ó, Bright. Beijo, Bright. Tá com moral, hein, Douglas? Uau. Você viu? Não, Bright, Josi, Karen, tá todo mundo aqui. Obrigado pela presença de vocês. Essas meninas me ajudaram muito na minha chegada e no meu sonho de participar dessa grande equipe. Quando eu cheguei em Sorocaba, era como se estivesse nas nuvens, né? Porque até hoje, Douglas, por mais que temos grandes estruturas hoje, grandes patrocinadores, nenhuma estrutura, né? Aí eu posso falar porque a minha carreira desde 96 deu sequência, nenhuma estrutura se compara ao que o Feitosa, porque eu acho que teve muito a mão dele, ele propiciou para os profissionais e para as atletas. É uma coisa que inspirou e inspira, né, todos esses projetos que hoje comandam o voleibol brasileiro. Né? A importância da marca, o carinho com o patrocinador, o que é a exposição. Então, isso aqui eu aprendi, e graças a Deus, né, eu agradeço muito a Deus, que eu aprendi dentro, né, do Leite Nestlé. Tive o Richard na Mizuno, que já tinha um pouco da história, né, por ter vivido isso também em Sorocaba. Mas quando você chega na Nestlé, acaba tendo a dimensão do que era aquele projeto, que eu tenho certeza que todo mundo que viveu, não só como integrante, mas quem viveu como adversário, sabe o que eu estou falando. Eu lembro que a gente perdia o jogo contra o Leite Nestlé já no início. Só com o kit que a equipe do Leite Nestlé dava para os jogadores, para a comissão técnica, a gente já estava perdendo o jogo ali. Porque você ficava olhando, tinha tanta coisa naquele kit, tinha umas cestas com produtos, com toalha. Outro dia eu estava ainda tem umas 2 toalhas aqui que estão desbotadas, mas eu tenho ainda aqui toalhas. Então a gente perdia o jogo já nada. Eu falo isso num vídeo de comemoração do Leite. A gente já perdia o jogo na entrada. Você ficava primeiro querendo guardar. Enquanto isso, o Leite Nestlé já estava lá pronto. E no final do jogo, se sumisse algum kit,
Nossa, era que Oi, Luiz? travou aqui? Travou. Peraí, tá travada ainda a sua imagem. Oi? Voltou, Bruno? Voltou, Luiz. Desculpa aí. Meu filho, meu filho está no videogame e quando ele liga isso aqui, eu tenho que melhorar essa internet aqui. Não sei se é a minha, né? Acho que é a minha. É, diga aí. É, você estava falando dos kits, né? Você falou da parte da Nestlé, a hora que você chegou na Nestlé. É só fazer uma ressalva, Luiz. Obrigado pelas suas palavras aí para mim. O Dalmir está aqui com a gente também, como você citou no começo. Essa iniciativa dos cursos nacionais de treinadores partiu do Dalmir numa conversa nossa, né? E porque era muito complicado São Paulo não ter cursos de treinadores. Por exemplo, o último nível 4 em São Paulo foi há aproximadamente aí 10 anos, né? E o Dalmir, que foi uma pessoa que brigou muito para a gente trazer isso e graças a Deus virou realidade, nós conseguimos fazer aí uns 5 ou 6 cursos já em um ano, né? E teria programado 4 agora para julho, que nós estamos dependendo da pandemia para realizar. Então, só ressaltar isso também, a importância do trabalho do Dalmir, além de com os árbitros, mas agora com os técnicos também, né, Luiz? Então, você estava falando da Nestlé, dos kits, esse tipo de coisa. Sim. Então, essa forma que o Feitosa implantou no marketing esportivo, ela é copiada até hoje e a escola Leites Nestlé, ela, ela perdura. Então, talvez, né, os investimentos naquela época não tinha outras equipes que faziam isso, então eu lembro de muitas jogadoras receberem propostas melhores financeiramente, mas não trocavam, né, o Leites por tudo que era oferecido. Eu lembro quando eu cheguei em Sorocaba, até assustava, assim, porque já tinha uma pessoa que buscava você, já levava qual apartamento que você iria morar. Aí, na hora de assinar o contrato, você já recebia um kit de tanto material e tanta coisa promocional que você já ficava louco, né, pela dimensão. Eu lembro quando eu saí de Sorocaba, eu e a Márcia, né, a Márcia grávida do Luiz Henrique, né, pela Castelo, e velho, você chegou no monstro aí. Seu sonho começou a ser realizado. Faça o seu melhor. E realmente, né, eu só tenho a ser aquela jogadora, né, que me receberam. Então, Karen, Denise, Ricarda, Perê, Josi. Na época, a Fernanda tinha saído, então as levantadoras eram Andréa Marras e Estela. Aí, Tara Cross, que depois veio a trabalhar comigo no Flamengo, onde eu conquistei meu primeiro título. Então, meninas, né, e se eu esqueci de algumas, é pela emoção realmente, que me ajudaram demais, né, nesse início. Luiz, acho que travou de novo aí. Aí voltou. Voltou. Oi? Oi? Tá ouvindo? Até, Oi? até briguei com o Gustavo aqui.
Gustavo A Karen mandou se amarrar essa criança aí. pô, mas não, porque aqui é o seguinte, tem todo mundo aqui, é Netflix, não sei aonde, velho, mas tudo bem. Eu vou, mas a net, não vou falar quem é a minha internet aqui, senão eu vou fazer, depois eu vou pedir patrocínio, o cara vai falar que eu falei mal, então não vai dar. Então, assim, essas meninas, Douglas, me ajudaram demais, porque quando eu cheguei, um jovem treinador, eram referências, né? Eu lembro da Karen e da Denise, quando eu recebi a proposta para ser assistente do Marco Aurélio na seleção adulta, ela falava muito, né, sobre a importância de viver a experiência internacional, porque até aquele momento, né, eu conseguia, pô, ter uma noção do que era o voleibol brasileiro, mas elas voltavam da seleção e eu tentava, né, quando a gente ia comer cachorro-quente, quando a gente fazia aquelas reuniões de aniversário na Nestlé, eu tentava perguntar para elas, né, dos treinamentos, o que a seleção brasileira na época estava fazendo. O Bernardo estava revolucionando a forma de treinar. Então, essas meninas me ajudavam muito, né, no que a gente conseguia, do que a gente, o que poderia ser feito, qual que era o treinamento, a intensidade. E eu sempre fui um cara muito fiel ao Sérgio. E o Sérgio me deu muita oportunidade dentro dos treinamentos. Tinha o Índio também como assistente, um grande treinador, mas o Sérgio ele me dava funções dentro da comissão técnica que fez com que eu crescesse. E eu tento levar isso até hoje, né? Esse ensinamento do Serginho. Todos os meus assistentes têm aí uma função importante dentro aí do meu planejamento, né? Então isso, a Dilene foi nossa secretária em Jundiaí, de Brusque. Beijo de. Então, vai ser muito legal esse papo. Está sendo muito legal esse papo, né? Porque nós estamos falando de história aí. Mas vê aí o que você quer mais saber aí. Você que é o mediador, você que é o cara que tem feito esse projeto tão bacana, vai me ajudando aí. Não, vamos lá. Luiz, a Josi te pergunta como você define o Luiz Omar de 2001 lá do Flamengo e o Luiz Omar de hoje? Ô, Josi, eu acho que um pouco não, com certeza mais maduro, né? Nós vivemos aquele Flamengo, uma coisa que para mim foi mágica, né? Porque com todas as dificuldades que nós tivemos durante a temporada, todos vocês que eram grandes atletas não abandonaram o barco. E para mim foi muito importante essa atitude sua, Leila, Vina, Tara, Gisele, Arlene, Valesquinha, todo aquele grupo, Tati, todo aquele grupo que viveu, de não abandonar o barco, que era meu primeiro ano como treinador. Eu tinha saído de uma grande estrutura, que foi o BCN Osasco, para ser técnico do Flamengo. E se vocês tivessem abandonado, tenho certeza que a minha história teria acabado ali, né? Mas, ao mesmo tempo, Josi, fez com que eu desenvolvesse outras habilidades, coisas que são muito importantes para um treinador. Talvez se tivesse dado tudo certo, eu não teria tido a oportunidade de desenvolver outras situações que para mim foi muito importante nas categorias de base, que é o poder do convencimento, né? De estar sempre motivando, de não deixar o atleta desistir. E a gente fazia isso diariamente, né? Depois dos 5, 6 meses lá no Flamengo, a gente fazia isso diariamente. E aquele grupo foi muito importante, né? As reuniões, os churrascos, né? A Leila fazia os almoços na casa dela, lá com a funcionária dela que trazia aquela comida mineira, que era do lado da sua casa. Hoje, né, eu sinto muito falta dessa relação que se tinha na época. Talvez vocês, aquele grupo, eles tinham vivido 2 voleibol. Eu acho que você, Josi, viveu 2 voleibol, a Karen, que era ter que sair, às vezes, para tentar uma melhora, vir de equipes pequenas, né, equipes que tinham dificuldade.
Hoje eu vejo muitas jogadoras que não viveram a fase difícil do voleibol. As coisas foram acontecendo muito rápido, sucesso na categoria de base, já chega no adulto, e talvez, né, essa pandemia venha, de alguma maneira, mexer com aquela situação assim, isso aqui pode mudar. Porque mesmo essa geração, na crise, a opção de jogar fora, ela é muito real. Então, você acaba aqui, você pode ter certeza que você vai ter alguma liga importante do Brasil, e ainda mais com o dólar hoje, quase 1 por 6, né? 6 por 1. Então, qualquer liga vai conseguir dar respaldo para as jogadoras e para os jogadores. Então, assim, a diferença talvez é ter um pouquinho mais o pé no chão. As coisas vão acontecendo, as pessoas às vezes pensam só no lado ser profissional. Então, coisas que eu vivia naquela época, às vezes um atraso, né, alguma responsabilidade. Hoje a gente se vê muito pouco. Hoje eu vejo muito pouco isso. O atleta ele é extremamente profissional. O treino está marcado para as 9, às 9 horas ele está pronto para treinar. O treino termina meio-dia ele está lá. Quem precisa tratar vai na fisioterapia. Se você, meio-dia e 15, você já não encontra mais ninguém no ginásio, né? Então eu sinto daquela resenha pós-treino, dos cachorros quentes que o Luiz Roberto ele promovia lá naquela barraquinha. E ali a gente conversava muito de voleibol, ali a gente vivia um pouco da expectativa e também das frustrações da semana. E ali a gente voltava mais fortalecido para a quadra. Legal. Luiz, sua primeira final de Superliga já foi num Flamengo e Vasco, que é um dos maiores clássicos e com uma grande quantidade de torcedores no futebol. Como foi para você essa final, esse grande clássico? E qual o comparativo que você faz do voleibol dos anos 90, início dos anos 2000, para o voleibol de hoje? Primeiro que aquela final, se eu precisasse usar fralda, não teria vergonha nenhuma de falar, né? Imagina, primeiro ano como treinador, acho que eu tinha que ter entrado lá no Maracanãzinho de fralda, né? Porque, poxa, foi a coisa mais perto que o voleibol viveu comparado ao futebol, que é uma religião no nosso país. Então você tem uma final no Maracanãzinho com Flamengo e Vasco, com acho que 12, 13 mil pessoas dentro do Maracanãzinho. Vou falar para você que 20, 30% sabia o que era voleibol e o resto estava ali pela marca Flamengo e pela marca Vasco, né? Então, torcida de futebol mesmo, com os hinos, com tudo que representava. E eu, né, um jovem treinador, primeiro ano como técnico, enfrentando tudo aquilo, com problemas. As duas equipes tinham problemas relacionados a salário, mas foi uma experiência fantástica. A diferença daquela época, né, daquela final para hoje, é determinante o saque. Outro dia você assistiu, não sei se assistiu o Flamengo e Vasco no Sport TV, né? O saque ele era muito menos agressivo do que é hoje. As atletas daquela época, né, que estavam começando, tanto que a maioria das líberos eram jogadoras importantes, eram atacantes importantes, né, jogadoras as centrais eram obrigadas a ficar na quadra porque passavam, né, quando não tinha líbero. Então Josiane, Exímia passadora, tinha a Popó, a maioria das centrais passavam muito bem. A Janina, naquela época, muito mais bloqueadora na rede, e a Karen, que desenvolveu um ataque de fundo, que foi a nossa primeira grande oposta, na minha opinião, assim, do vôlei parecido com o que representa hoje. A Leila já era uma a Ilma também tinha essas características, mas uma central atacando do fundo, eu acho que foi a primeira, né, que o Sérgio montou um esquema, e depois o Josenildo montou com a Dani Scott, que atacava uma China do fundo também fantástica quando ela foi para o BCN. Mas só eram centrais que ajudavam na composição da equipe, né? Não ficavam ali, porque antigamente as centrais que não passavam ficavam escondidas e não faziam quase nada no fundo, né? A gente já conseguia, o Sérgio já montou um esquema legal. Mas o saque foi, para mim, é a grande diferença nesses anos, e ainda tem um potencial de crescimento muito grande, né? Praticamente naquela final, Fernanda Venturini e Gisele trabalharam com um percentual de passe muito alto na mão, com as primeiras bolas o tempo inteiro em jogo. Consequentemente, as centrais,
elas tinham um papel muito importante na composição do bloqueio. Então, naquela época, não se matava tanto a bola no bloqueio, porque era um jogo que praticamente as né, levantadoras fantásticas, Fernanda Venturino, Fofão, Gisele, André Amaro, meninas que tinham muita velocidade, Simone Storm, era um jogo difícil. Então, as centrais, elas amorteciam muita bola, né? A defesa tinha um papel muito importante, mas acho que o que cresceu muito, o saque, né? O saque hoje ele é muito mais agressivo, as centrais aumentaram demais de estatura, né? A primeira bola hoje era uma primeira bola não tão rapidinha como era, uma primeira bola com um pouco mais de alcance, mas essas características assim, e a entrada, né, do líbero hoje, cada vez mais efetivo, fez com que o feminino ficasse com um sistema defensivo muito forte. Agora, a evolução física das meninas também tem sido fantástica, né? Essa geração, o Cláudio deve ter falado aí para vocês, foi um grande laboratório para o que se faz hoje, né? Nós passamos por grandes laboratórios para chegar hoje à escola física do voleibol brasileiro, mas essa, para mim, o saque mudou demais. Assistindo essa final, veio muito isso na cabeça. Legal, Luiz. Agradeço a todos que estão conosco aqui, todos que estão acompanhando, estão me cobrando as perguntas aqui. Eu estou fazendo todas as perguntas que me enviaram antes. Assim que eu terminar com as perguntas antecipadas, aí eu coloco as perguntas de vocês aqui ao vivo, tá? Seguindo, Luiz, podemos notar que nos últimos anos tivemos uma grande queda no número de equipes e atletas da base. O que nós podemos fazer para ressuscitar o voleibol de base, Luiz? Eu acho que as pessoas estão... Eu falo muito isso quando encontro técnicos formadores, quando o pessoal manda mensagem. Tá difícil para todo mundo, pela situação hoje, os clubes, a dificuldade o profissional que toca a base, ele está... eu acho que também não tinha muito apoio também na nossa época ali, mas tinham pessoas determinadas para isso, né? Mesmo com dificuldade, e eles mantinham isso. Hoje os treinadores da base encontram muita dificuldade, falta de apoio, falta de estrutura, e, consequentemente, eu não sei, né, a resiliência desses profissionais, o quanto eles conseguem suportar essa situação. Eu acho que o técnico formador ele tem que ser dividido, né? Dos últimos anos eu vi sempre uma projeção, né, um sonho muito grande de ir subindo rápido de categoria. Então, o cara quer ser técnico pré-menino, outro já quer ser menino, outro quer ser infantil. E ele quer, no fundo, tocar o projeto. E antigamente tinha o cara que ele não subia, não. Ele era apaixonado pela formação, ele era apaixonado pela categoria que ele estava. Então, acho que apoio, né? O poder público, a iniciativa privada nunca foi, mas principalmente o poder público, as prefeituras, os projetos sociais, mas principalmente as prefeituras que eram muito fortes na ajuda desse projeto de base. O Brasil tinha centros de formação, né? Quando eu falo centros, são lugares que você sabia que ia tal, e eu vejo esses profissionais hoje cansados, muitos já pararam e não conseguiram achar pessoas que tinham a mesma paixão envolvida. Na base, Douglas, tem duas coisas para mim é muito importante: paixão, né? Você tem que gostar muito daquilo. E hoje em dia, o poder de convencimento, né? Que na nossa época, o poder de convencimento ele não era tão necessário, porque a bola, para toda criança, era o instrumento de realização. Então, seja em qualquer modalidade, você ganhar a sua bola era o melhor presente. Eu acredito que hoje quase não se dê bola de presente, a não ser futebol, né? Mas eu lembro de pedir no aniversário uma bola de vôlei pro meu irmão. Na época, eu trabalhava na GM também, e eu queria uma bola de vôlei para treinar em casa. Então, o poder de convencimento dos treinadores de base, ele tem que ser exercido.
né? Porque você tem a concorrência. Estou falando aqui, ó, estava discutindo aqui o de 11 anos. Se eu bobear, ele está na frente do videogame. Eu levo, vamos jogar bola, vamos jogar tênis de mesa, vamos sair, vamos dar, pô, andar de bicicleta. Andar de bicicleta, né? Meu pequeno não gosta de andar de bicicleta. Eu obrigo, saio junto, vamos pedalar um pouquinho. Então, bobeei, estou conversando com a minha esposa, na hora que eu olho, ele está na frente do videogame. E assim, né? Ou o celular, ou toda a tecnologia que hoje está à disposição deles, né? Cada vez mais cedo você troca, né, a bola para o celular. Então, isso talvez seja uma coisa que o treinador de base ele tem que ter um olhar do convencimento, trazer essa criançada para uma coisa que é muito importante, né? Olha quantas pessoas aqui estão hoje que viveram do voleibol. Você é um apaixonado, você é um garoto que ficava na quadra. Eu lembro com a gente da comissão técnica judiando de você, a gente colocava você no gol, Douglas. E, pô, vai defender. Eu, Sérgio e o Índio, chutando as bolas de vôlei, que não devemos chutar a bola de vôlei, tá? Não devemos. Mas o Sérgio, o Índio e eu, a gente chutava a bola para você defender lá. De vez em quando chutava as 3 ao mesmo tempo para judiar de você, né? A gente tem o maior carinho por você, porque você não saía do ginásio. Você é o meu filho no videogame. A gente olhava, você estava catando bola. A gente colocava você na arquibancada, você voltava para a quadra. Então, essa paixão também, a gente tem que procurar isso nos jovens. E desculpa aí pelos bicos na bola que eu dei você. Imagina, tranquilo, eu me divertia, adorava aquilo. Você lembra? Todo dia, quase antes do treino, eu e o Sérgio se pegando, rolando no chão. Lembra? Poxa, tá. Sérgio com a mania de ser lutador de judô, né? Agora, De judô. depois dessa época, ele ia virar o Anderson Silva, porque ele queria fazer vale tudo. É verdade, mas são ótimas lembranças, né, Luiz? Como eu queria voltar no tempo. Agradecer aqui a Dirce está com a gente, mandando um beijão, a Renatinha Carioca daquela época, o Mansur também, nosso presidente da Liga. Tá aqui, nós vamos conversar com ela na semana que vem, dia 19, na outra semana. Vai estar aqui com a gente também. Né? Aquela experiência de assistente do William, ela jogava em São Caetano. Ela foi antes para Nestlé, e quando eu fui, ela já não estava mais. Ó, o Cláudio Bassi falando que eu me pegava com o Sérgio por amor. Jamais, Cláudio. Cornetando como sempre, né? Abraço, Cláudio. Cláudio também com a gente Cláudio. Aqui. Luiz, você é natural de Caruaru, em Pernambuco, né? Algum tempo atrás, nós tivemos o esporte na Superliga A. Hoje nós não temos nenhuma equipe mais, nem do Norte, nem do Nordeste. Na sua visão, o que pode ser feito para trazer de volta, trazer perto da gente o Norte e o Nordeste numa Superliga A? Nós tivemos, acho que, esporte na B agora, né? Mas também estava bem mal das pernas, cheio de problema financeiro, né? O que fazer para estruturar o Norte e o Nordeste em termos de voleibol? Então, eu acho assim, né? Eu tive uma época no interior do Rio de Janeiro. E quando eu falo do poder do convencimento, é você mostrar para as pessoas que vão investir a importância do projeto na sua cidade, né? E eu falava muito isso para o Ednilton e depois para o Antonino. Ednilton em Recife e o Antonino no Maranhão. E na época, acho que o Biguá ainda continua como presidente da Federação do Maranhão. Você montar uma equipe no Nordeste, pensando em brigar por playoff, pensando... O investimento ele é muito alto. Ele é muito alto, né? Primeiro, pela logística toda que, né, entre a jogadora, né, jogar aqui em São Paulo, ela ter que ir, sair do seu núcleo para ir muito longe, e o nosso país tem dimensões continentais, já encarece um pouco, né, a forma de, né, o pagamento dela, ela vai pedir um pouco mais. Mas quando você tem uma equipe, se você conseguir montar um projeto que você ganhe, né, o direito de disputar hoje a Superliga A, você vai ter oportunidade de levar para a sua cidade, para o seu estado, durante os 5, 6 meses que duram aí a Superliga, a nata do voleibol, né? Equipes que investem muito,
vão passar 2, 3 dias no seu estado, na sua cidade. E isso vai dar oportunidade para toda a sua comunidade encontrar com essa paixão que é o voleibol. Então, eu acho que as equipes elas têm dificuldade, além de todo investimento, a busca do resultado. Então, eu lembro, conversando com o pessoal do Maranhão, a gente saiu uma vez para jantar, eles, não, pô, estamos aqui, pô, estamos brigando para não cair, pô, estamos tomando porrada, pô, a imprensa tá pegando no pé. Eu falei, mas vocês têm que inverter essa forma do pessoal olhar. Sabe quanto custa uma equipe como Nestlé, como, na época, Unilever, como Dentil, como Minas? Quanto custa? Então, não existe... não é uma coisa que você... assim, é difícil R$ 1 ganhar de R$ 1 milhão. Né? Quem gasta R$ 1 milhão e quem gasta R$ 1 é difícil. Pode ter um bom jogo. Às vezes o time não se encaixa e dá tudo certo para o outro. Dentro da Superliga tem várias histórias. A gente, com o Solis, a gente perdeu um jogo de 3-2 para o Sport Recife. Né? Teve alguns times que jogou lá no Maranhão, pô, fizeram 3-2 ali, tiveram dificuldade no jogo lá. Mas é difícil você brigar com os grandes investimentos. Mas você tem a oportunidade de levar quase que a seleção brasileira, grandes estrangeiras, grandes treinadores, para viver por 3 dias toda a sua cidade. Então, se eu estivesse comandando qualquer um desses projetos, eu ia mostrar a forma de montar, não era quanto de playoff e tal, não. Se a gente conseguir aqui, ó, imagina o Luiz Omar, o Bernardo, pô, as grandes jogadoras aqui vão mexer com a hotelaria da cidade, vão mexer... Porque as meninas, né, as atletas que estão me ouvindo aqui, elas chegam na cidade, eu nunca vi a vontade de dar uma volta que elas têm, né? E a desculpa é farmácia, né? Ô Luiz, ou pro Dininho, ou pro supervisor, posso ir na farmácia? Pô, para bater perna, para dar uma volta ali, ó, pode ir, mas só tem, né? Volta cedo, tem que descansar. Tal. Então ali, pô, de repente você vai estar na sua cidade lá e vai estar passando a jogadora que você vê na televisão, né? Vê uma Camila Bright, pô, passeando, que é a que mais gosta de passear no meu time, né? Camila Bright, a gente tem que levar o dia para... Falei para o fisioterapeuta, falei, leva uma farmácia para a Camila Bright para não sair para não ir na farmácia, né? Mas ela é a capitã, ela fala pelas outras também. Isso aí. O Mauro Câmara, que é árbitro internacional lá do Maranhão, né? Ele tá falando que lá foi recorde de público na Superliga durante os 2 anos do projeto, né? E falou que o presidente continua o mesmo lá ainda. Então. Abraço, Mauro, sucesso aí, parabéns pela sua carreira. Outro dia eu vi que você fez uma live aí e, pô, você é um cara que eu tenho muita estima. Dá um abraço no Biguá, Antonino, Magela. Eu fui atleta do CTGM, Comave, em São Luís. Luiz, você acha que ainda tem alguma coisa na sua carreira que você não conquistou e pretende conquistar? E você não acha que você já devia ter recebido uma oportunidade de ser o técnico da seleção principal? Douglas, eu sempre falei para as meninas, né? O sonho de ser um técnico olímpico, né? E eu tive a oportunidade, eu abracei um projeto no Peru, pensando nesse quadriênio, tentando disputar Tóquio 2020. Mas os profissionais lá também não foram tão sérios e eu preferi voltar, né? Eu não quis aceitar a quebra de seriedade que eles tinham, que a presidente que me contratou tinha proposto. Depois ela saiu do cargo, né? A vice-presidente que assumiu não queria cumprir com os compromissos assumidos, principalmente com a minha comissão técnica. Queria que eu tinha alguns brasileiros trabalhando comigo, ela queria que eu dispensasse os brasileiros e para mim a fidelidade é muito importante. Então eu abandonei e tenho esse sonho olímpico de ser treinador. Eu costumo dizer que eu sou um grande camisa 10. Né? Essa analogia aqui eu acho que você vai entender. Imagina quantos camisa 10 ficaram, né, fora de uma seleção brasileira na época do Pelé. Né?
tinham caras ali, e assim agora, com essas grandes... Então, eu acho que nós temos dois treinadores aí que fizeram muito pelo voleibol e são grandes vencedores. Então, enquanto, né, o Bernardo, ele saiu da seleção, assumiu o Renan, que está fazendo um grande trabalho. O Zé já anunciou que não segue depois de Tóquio. Eu quero estar preparado. Eu não vou dizer para você que não é um sonho de ser treinador da seleção brasileira, mas eu acho que eu tenho que estar aí preparado para se surgir essa oportunidade. O meu sonho olímpico, eu acabei aproveitando. Vou contar a história aqui. Eu vivi a Olimpíada do Rio de Janeiro. Se eu tivesse o rim para vender, acho que eu tinha vendido. Pô, eu peguei todas as minhas economias e comprei todos os ingressos possíveis no Rio 2016. Eu assisti partidas de voleibol masculino, feminino, praia masculino e feminino, vi o Phelps, vi o Bolt, vi o futebol, vi o basquete, vi o Dream Team, vi Serena Williams, vi Nadal. Eu fiquei 2 semanas, eu aluguei um apartamento ali ali no Leblon e fiquei com a minha esposa. A gente dividia, algumas vezes íamos juntos para alguns eventos, algumas vezes ela ia para o que ela queria assistir, e eu vivi de perto, né? E tenho certeza que a minha geração não vai ver outra Olimpíada no Brasil, né? Espero que um dia ainda volte, mas eu aproveitei muito esse sonho. Agora, entrar no Estádio Olímpico, entrar numa quadra olímpica, viver esse momento, ainda faz parte dos meus sonhos, né? E eu vou trabalhar em busca disso. Legal, Luiz. Luiz, e como você lida com as críticas em relação ao seu trabalho? Às vezes da imprensa, às vezes da torcida? Pô, quem está numa posição como a minha, tem uma coisa que chama espírito de campeão. Tá? O que é o espírito de campeão? Né? Se você não quiser esse tipo de questionamento, fique em casa. Né? Então, quando você vai para uma final de campeonato, você tem que estar preparado que você vai sair ali ovacionado, ou talvez você vai sair ali não só, né, a sua tristeza por não ter conseguido talvez levar o seu time à vitória, mas você vai receber, que isso não é inerente à minha posição, receber elogios e receber crítica. Hoje, com o acesso que nós estamos tendo, hoje na pandemia, isso aqui está sendo sensacional. Quantas pessoas estão aí junto que gostam, que não gostam, que gostam de você, que gostam do vôlei, que estão tendo a oportunidade de estar junto. Então, a posição de um líder, você hoje na liga, você deve receber um monte de crítica também, né? Porque não aconteceu isso, vocês que estão fazendo. A intenção sempre é a melhor, né? Mas você tem que aprender com os erros também. Então, para mim, assim, as críticas que eu acho relevantes, você pode ter certeza que eu analiso. Eu sou um cara que, né, dói muito, né? Quem me conhece sabe o quanto eu fico incomodado. Sempre, como treinador, sempre procurei achar as soluções para a equipe. Então, agora, né, maldade, falta de respeito, que hoje, né, a internet e a mídia social, ela dá a possibilidade de alguém covardemente atacar, às vezes, sem nem conhecer o profissional. Pô, eu prefiro focar nas pessoas que gostam de mim, e as pessoas que não gostam faz parte de qualquer grande ícone que esteja com visibilidade. Políticos, profissionais da cultura, profissionais do esporte. Quem dá a cara para bater tem que estar preparado para isso. Isso aí, Luiz. Luiz, se você pudesse mudar uma regra no voleibol, qual regra você mudaria? Olha, eu acho que o líbero, né, ele acrescentou demais no voleibol. Né, acrescentou demais no voleibol. Mas ele também tirou possibilidades de você trabalhar o voleibol
né, você tornar a atleta mais completa. Talvez eu não usaria líbero na base. Mas aí eu vou receber um monte de crítica, dizer, poxa, mas e a menininha pequena? A única oportunidade que ela tem é, talvez, né, de seguir jogando por causa da criação dessa posição. Talvez tentar, né, entender na formação que o atleta você tem que trabalhar um todo, né, não especificamente para as posições, né? Isso para mim muda. E talvez algumas coisas que, para quem viveu o voleibol plasticamente, né, mais perfeito, né, plasticamente ele mais bonito, eu acho que liberar, né, toda essa situação para que a bola continue, também eu já acostumei, mas no começo eu achava muito feio, né? Coisas que você fazia a exaustão, né, ser liberada. Por exemplo, na praia, o atleta, a bola, né, não pode rodar, tem que ser tudo muito mais perfeito. Eu acho que assim, mas eu acho que o voleibol, as mudanças foram sempre muito positivas, o jogo, o crescimento. Então, assim, essa é uma opinião da qualidade técnica. Quem trabalha na formação talvez entenda o que eu estou falando, né? O quanto a gente foi cobrado, né? Quantas essas meninas que estão aí foram cobradas pela execução perfeita. E hoje, o jogo, a parte tática, ela tem um peso muito maior do que a parte técnica. Entendi. Luísa, a Vanessa de Rio das Pedras está te mandando um beijo, agradecendo por tudo que você faz pelo projeto dela também. Outra Tá? leoa aí, Abnegada. outra leoa aí que em busca aí dos seus sonhos. Beijo, Van. É verdade. Bom, gente, nós temos aí alguns minutos. Agora eu vou passar para as perguntas ao vivo aqui da live. O Vitor Luiz te pergunta: na década de 90, os times eram chamados pelo nome do patrocinador. Hoje em dia são chamados pela cidade ou pelo clube. Você acha que isso acaba afastando possíveis patrocinadores do voleibol? Eu acho que é uma coisa, é uma briga longa, né, sobre isso. Eu acho que talvez com tudo que está acontecendo, o retorno aí, talvez tenha que ter um pouco mais de flexibilização para o esporte também. Principalmente para a nossa TV, que cobre o voleibol, que é a Globo, o Sport TV. Eu vejo hoje, né, na pandemia aí, o Jornal Nacional dando oportunidades para marcas falarem da ajuda que está sendo dada à pandemia, né? Falam-se as marcas, né, dão possibilidades. Por que não, na volta, por tudo que a gente vai viver, por todas as dificuldades, porque a nossa principal televisão não consiga, né, dar essa oportunidade novamente de falar aos patrocinadores, que talvez seja mais uma entrega que pode ser dada. Legal, Luiz. Luiz, a Dirce está perguntando aqui o que você acha que a CBV pode fazer como gestora para incentivar o voleibol de base? Eu acho que campeonatos, disse. Eu acho que promover campeonatos. A base tem que jogar, né? Então, eu vi grandes iniciativas durante o período que eu passei como treinador da base, que se tornaram competições maravilhosas, né? Taça Paraná, campeonato lá que é feito no sul do país, né? Taça Estrela, Rio, né? Taça Minas. Eu acho que a gente precisava que a CBV promovesse competições que, de alguma maneira, colocasse essa molecada para jogar. Na nossa época, a seleção paulista era realmente um grande barato, né? Você tinha preparação, você tinha toda uma estrutura, os melhores. Hoje eu não vejo, hoje eu vejo a coisa muito jogada. Eu acho que jogar, né? Fazer grandes festivais, apoiar esses projetos, essa molecada, para ter esse intercâmbio, isso pode ser um começo.
Legal. Luiz, nós temos 4 minutos aqui, então eu Poxa, vou colocar a última pergunta para você. Voou o tempo, né? Como tá eu gostoso o falei nosso muito, né? papo. Não, tá ótimo. Tô adorando ouvir, com certeza todo mundo. Luiz, o Jorge pergunta qual foi o título de maior importância para você no Osasco e qual foi o mais difícil? Olha, o primeiro título foi muito difícil, né? O título de 2009, 2010, por tudo que a gente tinha passado, né? A saída de um grande patrocinador, a chegada da Nestlé, e, e assim, foi, a gente vinha de três vice-campeonatos, de jogos duríssimos, onde a gente perdia no final. Quando eu cheguei no final, a gente teve no quinto jogo, no quinto set, uma final onde a gente abriu e não conseguiu manter. Depois, no terceiro ano, se tivesse o, o desafio, talvez a gente teria saído vitorioso do Maracanãzinho, porque teve uma bola que Nos 18. foi um palmo dentro, fecharia em 3-1, mas é o si, né? Então, e aquele a quarta final consecutiva para o Osasco, era a quinta, porque um ano antes de eu chegar, a gente era outro treinador e também não tinha vencido. Era cercado de muita dificuldade, né? E jogando em casa, no Ibirapuera, mas foi uma atuação fantástica da Natália, das meninas. Quem assistiu os jogos aí viu quanto as meninas estavam dedicadas aqui. Então, para mim, essa final de 2009, 2010 foi a mais difícil. E eu acho que o título mundial foi o mais importante nos últimos tempos para a história de clubes, né, do voleibol brasileiro. É uma competição muito difícil com o Fenerbahçe, com o Rabita Baku, que tinha uma seleção mundial, mas a nossa equipe é uma equipe fantástica também e soube colocar a bola embaixo do braço e vencer aquela final. Legal, Luiz. Eu lembro dessa bola na linha dos 18, né? Putz, era para ter acabado ali. Bom, enfim, vamos lá. Luiz, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, pelas suas sábias palavras, por todos esses ensinamentos nessa live. Parabéns pela sua carreira e mais uma vez pela pessoa que você é. Tá? Então, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, que acompanharam, que interagiram. E eu deixo para você fazer suas considerações finais. Nós temos 1 minuto e meio, Luiz. Legal, estamos aqui. Agora a réplica. Você está igual o cara do debate político, né? Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. Eu estou muito empolgado, porque a Nestlé, para mim, foi o meu começo, e ver essas pessoas, ver você, ver essa história, para mim foi fantástico aí. Obrigado pela oportunidade. Meninas que entraram aí, torcedores, pessoas que acompanham a minha carreira, eu só tenho que agradecer pelo carinho. Se cuidem, vamos aproveitar toda essa situação que nós estamos vivendo para resgatar valores, que eu acho muito importante para levar para a nossa vida aí. E nos vemos em breve nas quadras, sonhando aí por uma Superliga forte, mas antes que todos tenham saúde, que a gente enfrente essa pandemia sem danos aí. Estamos tendo tanta coisa, ouvindo tanta morte, tanto desespero, que vire logo essa página e a gente comece a receber pelos telejornais notícias de controle, que as coisas estão acontecendo, né, que vai passar, ok? E sucesso, garoto. Eu chamar de moleque é meio falta de respeito, mas você vai ser sempre um moleque, um garotão, que a gente tem muito carinho, e parabéns por tudo que você vem fazendo. E